Olá, pessoal! Vamos dar início a mais uma aula. Quero desejar bom dia para você que está vendo essa aula de manhã, boa tarde para você que a vê à tarde e boa noite para você, guerreiro, que mesmo à noite não desiste. Hoje é terça-feira, dia 17 de novembro de 2020. Na nossa aula de matemática, trabalharemos com gráficos. Acredito que vocês já tenham visto alguns desses tipos de gráfico em algum lugar, como por exemplo na TV, em revistas ou em jornais. Eles são muito utilizados em diversos meios de comunicação por facilitar a visualização de informações. Observem comigo esse exemplo. André, Débora, Fábio e Luiz estão disputando para ver qual deles conseguirá ver mais filmes ao longo de um mês. E eles representaram esses valores através deste gráfico. Com ele, conseguimos observar informações com muito mais facilidade e compreender a diferença entre um e outro e quem está ganhando ou perdendo. Existem diversos tipos de gráficos e, segundo as suas características, eles vão sendo empregados para aquilo que mais se adequa. Vamos conhecer alguns deles? Nós temos, por exemplo, o gráfico de colunas, também conhecido como gráfico de barras. Esses gráficos são usados para comparar a quantidade ou demonstrar valores pontuais em algum determinado momento. As informações podem vir representadas na horizontal ou na vertical. Temos aqui o gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza. Esse tipo de gráfico é utilizado para reunir valores a partir de um todo, seguindo o conceito de proporcionalidade. O gráfico de linhas, também chamado de gráfico de segmento, nos apresenta a variação de determinados valores ao longo do tempo, acompanhando as elevações e os declínios desses valores através de uma linha. Apesar de diferentes, alguns elementos estarão presentes na composição de todos os tipos de gráficos. O título, as fontes, os números e as legendas. Cada um desses elementos tem um significado importante e pode ser utilizado para agregar valor e significado ao gráfico que você apresenta. Ler, entender e construir gráficos pode ser uma tarefa fácil ou não. Você precisa prestar atenção nos detalhes e na organização desses elementos para não se enganar e se embaralhar todo com as informações apresentadas para que você construa ou então interprete um determinado gráfico. Veja esse exemplo. Nós temos aqui uma pesquisa para estipular a rejeição de um candidato. E algumas pessoas não fazem a leitura e a observação dos dados. Logo, muitos iriam achar que o seu candidato estava ganhando, quando na verdade era o mais rejeitado de todos. E já que falamos em eleições, vamos aproveitar esse tema para fazer o nosso desafio de hoje. Você vai construir para mim um gráfico para representar os resultados das eleições municipais do Brejo que ocorreram no último domingo. Para fazer isso, desenhe uma linha horizontal no seu caderno e depois uma linha na vertical. Você irá registrar o nome dos candidatos. Eu aqui vou fazer só as iniciais do nome deles 5. E você depois pesquisará para anotar a quantidade de votos que eles tiveram através de uma barrinha como essa. Para cada candidato, você vai desenhar uma barrinha que represente a quantidade de votos que ele teve, tá bom? Faça com atenção para que fique tudo direitinho. Pesquise as informações para fazer um excelente trabalho. E em caso de dúvida, peça ajuda ao seu professor. Quando terminar toda a sua atividade, manda uma foto no grupo, que todos estarão ansiosos para ver como ficou o seu gráfico. Vamos encerrar a nossa aula por aqui e voltamos em breve. Tchau, tchau, pessoal!